Os olhos. Por onde começa o mistério da alma encarnada? Já parou para pensar que eles são a única parte do corpo humano onde a alma parece se manifestar de forma visível? Você pode esconder palavras, emoções, até a intenção. Mas os olhos falam, sempre falam. E se a cor que você carrega no olhar não fosse apenas um dado genético? E se a tonalidade dos seus olhos fosse também um código espiritual? Um selo silencioso da origem vibracional da sua consciência? Essa é a pergunta que nos guia hoje. Segundo canalizadores como Bashar e Crion, certas raças estelares deixaram fragmentos de sua presença nas linhagens humanas, codificando no olhar parte de sua energia ancestral. A íris, vista de perto, revela padrões únicos, como galáxias compactadas em forma de luz e pigmento. Mais que uma impressão física, ela é uma assinatura vibracional, um espelho, um mapa, um vestígio do espírito antes de vestir carne. Talvez seja por isso que algumas pessoas sempre se sentiram diferentes, mesmo sem saber explicar exatamente por quê. Existe em certos olhares uma frequência que não se ajusta completamente ao mundo, como se faltasse uma chave, ou como se ela estivesse oculta ali mesmo, dentro dos olhos que procuram. A sabedoria ancestral de muitas culturas associa olhos claros a memórias de civilizações aéreas e etéreas, como Atlântida, Lemúria ou aos povos das Pleiades. São olhares que parecem ver além do horizonte imediato, que carregam uma leveza conectada ao céu. Já os olhos escuros, profundos como raízes, trazem a vibração telúrica da terra, da firmeza. Eles pertencem aos guardiões, aos que sustentam a vibração do mundo material com presença e força. Em meio a essas expressões vibracionais, surge um equívoco comum: comparar. Nos julgamos por não termos a mesma cor de olhar que admiramos no outro. Mas toda comparação é ruído. Cada olhar tem sua origem, seu caminho, sua missão. Há relatos de pessoas que, após um despertar espiritual profundo, observaram mudanças na cor dos próprios olhos, mudanças sutis ou evidentes. Não como um milagre ou fenômeno mágico, mas como resposta natural de um corpo que se reconfigura conforme o espírito se lembra de si. Afinal, o que chamamos de biologia pode ser apenas o reflexo mais denso de um campo mais sutil e invisível. A ciência moderna ainda estuda os mistérios da íris. Sabemos que a pigmentação ocular é influenciada por genes, mas também por fatores epigenéticos, aqueles que alteram a expressão genética a partir do ambiente interno e externo. O campo eletromagnético do ser humano, por exemplo, pode ativar ou silenciar partes do DNA. E isso inclui até mesmo o modo como a melanina se manifesta. Mas e se a melanina também fosse um receptor de luz cósmica? E se, além de proteger nossos olhos do sol, ela fosse um portal para decodificar frequências espirituais? O erro está em pensar que o corpo e o espírito são coisas separadas, quando, na verdade, o corpo é uma extensão visível da consciência. O corpo é o templo, mas também é espelho. Uma prática simbólica poderosa consiste em olhar para sua própria íris como se estivesse diante de um espelho quântico. Sente-se em silêncio, olhe para seus olhos com atenção e veja além da forma. Você talvez encontre ali uma presença que sempre esteve esperando ser reconhecida. É preciso também dissolver os julgamentos inconscientes que carregamos sobre as cores dos olhos. Há uma ideia distorcida de que olhos claros são mais elevados espiritualmente. Mas isso é ilusão. Cada tonalidade carrega uma missão vibracional distinta. Clareza visual não significa clareza espiritual, assim como nem toda luz ilumina. Um cristal opaco pode conter a pureza mais intensa, mas só quem silencia consegue acessá-la. É no silêncio que a verdade da alma se revela. Os olhos também ativam arquétipos. Os verdes, por exemplo,
Estão ligados à cura e à sensibilidade aos campos invisíveis. São olhos pontes. Conectam mundos, tocam o invisível com ternura. Os castanhos trazem a vibração da proteção e da resiliência. Eles nos ancoram, firmam os pés no chão. Já os olhos azuis parecem escutar o além. Canalizam intuições, abrem diálogos com planos sutis, vibram inocência espiritual. Observar o que seu olhar provoca nos outros pode revelar muito sobre sua missão energética. Preste atenção. O que seu olhar desperta em silêncio? E então, há o fenômeno da mutação vibracional da íris. Relatos apontam para mudanças na cor dos olhos em períodos de intensa expansão interior. Como se o campo espiritual, ao se transformar, reconfigurasse o físico. Emoções reprimidas podem turvar esse campo. A raiva escondida, a culpa silenciosa, a tristeza camuflada. Tudo isso pode escurecer não só a alma, mas a forma como vemos e somos vistos. Uma técnica simples, mas poderosa, é se olhar no espelho não com os olhos do ego, mas com a visão do espírito. Enxergar-se como quem observa uma centelha do divino, e não apenas uma imagem. Nossos olhos, afinal, são também GPS interdimensionais. Emitem frequências que atraem, repelem ou neutralizam campos ao redor. Você já sentiu que alguém te leu com o olhar? Que algo dentro de você se abriu ou se mexeu só por cruzar olhos com um estranho? Isso não é imaginação. Alguns canalizadores relatam acordar espiritualmente ao olhar nos olhos de alguém, como se naquele instante houvesse uma lembrança silenciosa entre almas, uma conexão anterior ao tempo. Uma prática simbólica linda é o olhar silencioso. Ficar frente a frente com alguém em silêncio, apenas respirando, mantendo o olhar. É uma forma de espelhamento da alma. Às vezes, nesse instante, algo que estava esquecido retorna. Chegamos então à essência deste vídeo. Seus olhos não mentem, mas talvez você esteja ignorando o que eles tentam revelar. Eles não são apenas instrumentos que captam luz. São oráculos silenciosos, portais. A cor que você carrega é uma pista. Uma dica sutil do tipo de energia que sua alma escolheu viver nesta jornada. A lente dos seus olhos não determina o universo que você enxerga, mas pode indicar qual realidade você está pronto para acessar. O despertar começa quando você para de se perguntar: por que sou assim? E começa a escutar o que seu próprio olhar está tentando lembrar. Se essa mensagem tocou algo em você, se trouxe um suspiro, uma lembrança ou uma nova pergunta, eu te convido a curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim, seguimos juntos nessa jornada de reconexão. Porque às vezes, tudo o que a alma precisa é de um olhar que reconheça a sua verdade.